O livro de Jó é um livro fascinante, e esse fascínio vem devido tratar sobre temas da nossa atualidade. Temas como, exemplo, por que o justo sofre? Se Deus é bom, por que ele não destrói o mal? Se sofremos, é porque estamos em pecado? Todos esses temas mostram o quanto esse livro é desafiador, tanto para aqueles que são da área da interpretação e até mesmo os desafios apologéticos. Para você ter uma ideia, Jó faz a Deus aproximadamente 16 perguntas. E quando questionamos, nós logo esperamos uma resposta, não é isso? E foi isso que não aconteceu. Deus, em vez de responder às 16 perguntas as quais Jó fez, Deus vai lá e faz 71 perguntas. Isso do capítulo 38 até o capítulo 41. Esses questionamentos que Jó faz era porque ele era um homem exemplar, em pelo menos 3 áreas importantes. E eu gostaria de falar a respeito delas. A primeira área, Jó era exemplar no seu relacionamento com Deus. Em Jó, no capítulo 1, o texto diz que ele era temente a Deus e se desviava-se do mal. Era um homem reto e íntegro. A segunda área era a área empresarial. No texto diz que ele tinha jumentos, gados, bois e muitos empregados e propriedades. A terceira área, sem dúvida nenhuma, é na área familiar e matrimonial. Ainda no capítulo 1, mas no versículo 5, diz que Jó subia ao monte e oferecia a Deus holocaustos. No capítulo 31, ratifica a aliança que ele tinha com a sua esposa, quando ele diz, jamais fixaria os meus olhos em uma virgem, retratando a aliança que tinha com a sua mulher. Mas tudo isso não foi suficiente para impedir a acusação feita pelos seus amigos. Jó é acusado de um possível pecado que ele teria cometido para justificar o sofrimento que ele estava passando. Esse tipo de pensamento, pessoal, ele é tanto primitivo como arcaico, porque essa ideia vinha da cultura babilônica e grega. Da parte dos babilônicos, há pelo menos há 5.000 anos atrás, eles acreditavam que existia um deus por nome Haddad, que carregava um bumerangue em suas mãos, e quando esse bumerangue era lançado pela mão direita, soltava trovões, e quando pela mão esquerda, provocava raios. Os gregos já tinham outro tipo de crença. Eles acreditavam que existia no topo do Monte Olimpo 12 deuses, e quando trovejava ou tinha qualquer tipo de fenômeno da natureza que destruía a colheita ou causava algum tipo de sofrimento, era porque eles tinham pecado, e para reverter essa situação, tanto os babilônicos como os gregos, eles deveriam entregar sacrifícios e ofertas e oferendas para aplacar a ira dos deuses. Isso mostra, pessoal, o quanto a matéria do sofrimento é uma matéria que tem sido discutida desde que o mundo é mundo. No período filosófico, o pai da medicina, chamado Hipócrates, ele chamava o sofrimento de melancolia, que é o sofrimento da alma, que hoje nós conhecemos como depressão. Hipócrates dizia que as causas do sofrimento ou da melancolia eram um desequilíbrio químico que gerava ansiedade e tristeza. Na visão da logoterapia, fundada pelo austríaco judeu Viktor Frankl, ele diz que o sofrimento é um vazio existencial que traz ansiedade, tédio e a falta de prazer pela própria existência. O que percebemos, pessoal, é que o livro de Jó vai na contramão das pregações triunfalistas que rodeiam os nossos púlpitos e os altares das nossas igrejas, que diz que você tem que dar sacrifícios, grandes ofertas, para você ser livre de todos os devaneios e de todo o sofrimento que o mundo ou a vida pode lhe proporcionar. Isso é uma grande bobagem. Até porque, se isso fosse verdade, então por que Jó, que foi um dos homens que mais entregou sacrifício e ofertas, teve o sofrimento daquela forma? Isso fica um ponto de interrogação para a gente poder trazer e para a gente fazer uma reflexão. Agora, olha o questionamento que os discípulos traz a respeito do tema dessa matéria do sofrimento. Os discípulos, uma certa feita, eles se deparam com o cego de nascença e faz uma pergunta para Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2. Diz assim, os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu gostaria que você notasse que os discípulos, eles trazem uma novidade a respeito desse tema, quando eles acrescentam que o pecado dos seus pais poderiam ter transmitido àquele indivíduo para que ele pudesse ser cego. Esse tipo de crença atribuía a cegueira daquele rapaz a um pecado que o atingiu de forma hereditária, vindo e passando de pai para filho. O que Jesus diz é que naquela cegueira era para que as obras de Deus fossem manifestadas
manifestas. Isso revela que o sofrimento não está apenas associado ao pecado do indivíduo, e sim por vários fatores. Alguns nós conhecemos e outros motivos jamais, talvez, iremos saber. No caso exclusivo de Jó, o seu sofrimento não estava anexado a algum tipo de pecado, e sim porque Deus tinha um propósito definido na vida de Jó. Existia uma razão, um motivo, um propósito estabelecido por Deus. E essa resposta está no capítulo 1, no versículo 21 do livro de Jó. Olha o que diz. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Presta atenção. Muitos pensam que para Deus derrotar Satanás, ele precisa de um exército de anjos ou precisa usar a força total da sua onipotência para derrotar o diabo. Mas é claro que não. O propósito do sofrimento de Jó foi derrotar Satanás através do seu próprio caráter. Aliás, por que o justo sofre? Nesse contexto, o sofrimento ele vem para nós derrotarmos o diabo por intermédio do nosso caráter. Todas as vezes que nós cedemos ao sofrimento, negamos a nossa fé e se afastamos de Deus, o diabo vence. Todas as vezes que nós vencemos o sofrimento através do caráter, nós conseguimos derrotar Satanás através não daquilo que falamos, mas daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes. É por essa razão que no capítulo 42 já disse: hoje bem sei que tudo podes e os teus pensamentos não podem ser impedidos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Cadê o acionamento do like, do sininho? Acione as notificações e não deixe de fazer as suas perguntas aqui nos seus comentários ou até mesmo fazer os seus comentários com bastante excelência. Muito obrigado, Deus abençoe, tchau.